Fala pessoal, aqui é o Sombra, o Leandro Mota, chama como quiser, né? Aqui é o Futebol Paralelo. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Acho que vocês vão gostar muito. Nós vamos trazer vídeos aqui sobre futebol, né? Análise de jogos, análise tática, né? Vamos trazer notícias. Se você gostar, já vai deixando um like aí, se inscrevendo no canal. E vamos direto ao ponto, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a contratação do Corinthians, né, o Fernando Lázaro, que foi anunciado como técnico do Timão. E eu vou dar umas sugestões aqui de técnicos pro Vasco e falar sobre os nomes que vêm sendo ventilados. Vamos começar falando sobre o Fernando Lázaro. Cara, eu já vou direto ao ponto. Um erro, uma falta de profissionalismo da diretoria e do senhor Duílio Monteiro, presidente do Corinthians. Porque, cara, é uma aposta muito arriscada. Pode dar certo? Pode, mas é muito arriscado você apostar em um técnico interino para comandar um time do tamanho do Corinthians, com o elenco do Corinthians, na temporada que o Corinthians vai fazer de 2023, que a expectativa para essa temporada do Corinthians é uma expectativa boa. É uma expectativa de ganhar títulos, na medida do possível. E o Corinthians precisa de um técnico de ponta, que consiga arcar com essas expectativas, que consiga ajudar o Corinthians a ir em busca dessas expectativas, né? Como o Vitor Pereira, por exemplo, que levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil, que jogou muito bem a final da Libertadores, as quartas, se eu não me engano, de finais da Libertadores, com a equipe do Flamengo, contra a equipe do Flamengo no caso, né? Jogou muito bem. A equipe do Corinthians também chegou naquela final daquela Copa do Brasil, eliminando o Fluminense do Fernando Diniz, onde eles fizeram um jogo muito interessante contra o Fluminense do Fernando Diniz, né? O Vitor Pereira fez com que o Corinthians taticamente fosse muito bem naquele jogo, conseguiu descobrir o ponto fraco daquele Fluminense e conseguiu um resultado muito bom contra aquele Fluminense no jogo de volta na Copa do Brasil, né? E aí você troca um técnico brilhante como o Vitor Pereira, que também o Corinthians não quis trocar por opção própria, né? O Vitor Pereira que preferiu sair. Mas para o lugar de um cara como o Vitor Pereira, você vem e traz o Fernando Lázaro, um técnico que vai fazer o seu primeiro trabalho como treinador de futebol agora, justamente no Corinthians, nesse ambiente do Corinthians, onde a pressão vai ser grande por resultados imediatos, já que o Corinthians tem um plantel qualificado. E se der errado? As chances de dar errado são bem maior. Você queima um técnico que pode ser promissor. Os números do Fernando Lázaro nos jogos em que ele jogou como interino são números bons. Foram 6 vitórias em 7 jogos. Mas isso não credencia ele para ser o técnico do Corinthians nesse momento. Nesse momento atual do Corinthians, onde o Corinthians tem exigências que o Fernando Lázaro pode acabar não conseguindo cumprir. Onde o Corinthians tem uma obrigação, digamos, de pelo menos estar ali disputando os títulos, que o Fernando Lázaro talvez não consiga cumprir. Pode conseguir? Pode. Mas pode também não conseguir. É uma aposta. Não é um cara que você fala, em tese esse cara aqui, por tudo que ele já apresentou em outras equipes, por ser um técnico de ponta, em tese seria um técnico espetacular. Não, não dá pra dizer isso do Fernando Lázaro. E é isso, esse tipo de coisa que o Corinthians deve buscar agora. Pro Corinthians de fato ter um projeto esportivo de qualidade, o Corinthians também tem que pensar em um treinador de qualidade. E eu não vejo isso no Fernando Lázaro. Você pode discordar de mim, os números dele até são bons, mas nesse momento não é momento de Fernando Lázaro, não é momento de interino comandando o Corinthians nesse momento atual. Pode ser muito perigoso e isso pode acabar com a temporada do Corinthians, que antes desse anúncio era muito promissora, mas agora eu me preocupo muito com o que pode acontecer com o Corinthians no ano que vem. Eu espero que dê muito certo, vamos torcer para dar certo, mas é uma contratação muito arriscada que fez o senhor Duílio Monteiro, que não é nenhuma contratação, é um cara que já estava lá, né? Aí a justificativa do cara, ele já está aqui há mais de 20 anos, não sei o que, não sei o que lá, eu contratei ele porque ele já conhece o Corinthians, não sei o que, ele pode já conhecer o Corinthians, mas será que ele já conhece o futebol o suficiente para poder comandar o Corinthians agora, nesse momento? Será que ele já tem conhecimento sobre tática, os conhecimentos que um técnico precisa nesse momento? Acho que não, né? Enfim, talvez tenha também. Esperamos que ele tenha, porque se ele não tiver, a temporada do Corinthians pode estar em risco. Enfim, vamos falar agora um pouquinho sobre o Vasco, né? Sobre técnicos pro Vascão, né? Por enquanto a gente sabe que o Abel Braga vai ser o diretor técnico do Vasco, mas nome para técnico a gente ainda não tem. A gente ainda não tem um nome para um técnico
pro Vasco da Gama, né? O Paulo Brax, o dirigente agora do Vasco, já está na Europa negociando. Pode voltar de lá com algum treinador, pode ser ele um treinador português, um treinador, quem sabe, argentino, né? Eu acho que o Vasco vai acabar realmente contratando um técnico estrangeiro, mas se o Vasco quiser contratar um técnico estrangeiro, o Vasco precisa correr, porque tem muita pouca opção boa no mercado, tá? Daqui a pouco só vão sobrar técnicos brasileiros, e se tiver a opção de técnico estrangeiro, vai ser um Zielinski da vida que foi especulado aí, que pelo amor de Deus, ninguém vem falar o nome desse cara aqui no meu vídeo, não, falando pra ele vir pro Vasco, porque é um técnicozinho horroroso. É um técnicozinho muito ultrapassado. Ele deu certo no Estudiantes, mas o Estudiantes é tipo o Atlético Paranaense da Argentina. Facilita muito o trabalho de qualquer treinador. Mas enfim. Sem contar que no próprio Estudiantes, a reta final dele foi horrorosa, né, cara? Começou muito bem, depois vocês viram o desastre que foi. Quem acompanhou o futebol argentino sabe do que eu tô falando. O Zielinski seria um nome horroroso, né? E aqui no Brasil você vai contratar quem, cara? O melhor nome que a gente tem aqui no Brasil é o Cuca. Mas se o Vasco quisesse o Cuca, já teria contratado. Por quê? Vai esperar o Cuca ficar empregado? Vai esperar algum outro time contratar o Cuca? Né? Se quiser o Cuca, já fecha com o Cuca agora. Mas eu não contrataria o Cuca. Sabe por quê? Porque ainda existem opções melhores que o Cuca no mercado. Né? Um nome que foi ligado ao Vasco que seria muito bom seria o do Sebastião BKSS. Tá livre aí ainda, cara. Tá livre. Mas o Vasco não contrata o cara. Seria um nome em tese para fazer a diferença no Vasco. Fez trabalhos muito bons no Racing, no Defensa e Justiça. No Racing, até que ele foi muito boicotado pelos dirigentes do Racing, que atrapalhavam muito o trabalho dele, né? Mas mesmo assim ele conseguiu fazer um trabalho muito interessante no Racing. Chegou a semifinais da Libertadores de 2020 eliminando o Flamengo. O Flamengo. Aquele Flamengo do Rogério Ceni. Que o Racing eliminou e foi às semifinais da Libertadores. Né? Naquela Libertadores de 2020. Então, é um técnico muito bom, o BKSS, né? É um técnico muito interessante, mentalidade ofensiva, jogo de posse de bola, né? Um estilo muito ofensivo, é um técnico da linha bielcista, e ele é muito parecido com o Vojvoda na questão, me perdoem se estiver abafado aqui, ele é muito parecido com o Vojvoda na questão não só do estilo de jogo dele, que é parecido, e na minha opinião ele é até melhor do que o Vojvoda, né? Ele é até melhor do que o Vojvoda, o BKSS. Mas ele também é muito parecido com o Vojvoda no compromisso que ele vai ter com a equipe dele. No compromisso. Se chegar uma proposta de um Palmeiras, se chegar uma proposta do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, pode ser o dobro, o triplo do salário que ele vai ganhar no Vasco. Ele não sai do Vasco. Ele não vai sair. Ele é muito parecido com o Vojvoda nisso. Se ele gostar do projeto, ele não sai. Se ele gostar do projeto, ele não sai. O projeto tem que ser atrativo para ele. Se ele chegar lá no Vasco, ver o que a 77 quer fazer no Vasco e achar um projeto interessante, e ele quiser ficar, ele vai ficar. E ninguém tira ele, não. Pode pagar o triplo do salário que ele vai ficar aonde ele acha que o projeto é melhor. Muito parecido com o Vojvoda, né? E a maior parte dos técnicos bielcistas pensam dessa forma, tirando o Sampaoli. O Sampaoli é bielcista, mas nesse quesito ele não é, não. Se vier uma proposta melhor, ele vai embora mesmo. Mas enfim. O BKSS seria fantástico. E um nome que ninguém fala é o do Gabriel Milito, cara. O Gabriel Milito seria fantástico para qualquer equipe aqui do Brasil, tá bom? O Gabriel Milito é mais um Vojvoda desconhecido aí na América do Sul, que ninguém fala dele. Ninguém fala dele. E o cara é diferenciado. Faz os times jogarem com posse de bola, estilo ofensivo. E com ele não tem essa história de que porque o elenco é mais fraco, tem menos material humano, tem que jogar defensivamente. Não, ele bota o time para jogar para frente mesmo. Ele bota o time para jogar para frente e ele não tem medo. É muito raro você ver o time do Gabriel Milito ter menos posse de bola do que o adversário. E o time dele é o Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors, que não é nem de longe uma equipe qualificada ali da Argentina. Se você for olhar o elenco do Argentinos Júniors, o elenco do Independiente Del Valle é mais qualificado. Tá bom? Ou pelo menos é do mesmo nível ali. E muitos jogadores ali no Argentino são bons porque foram construídos pelo Gabriel Milito para serem bons. O Gabi Milito é realmente um técnico fantástico. Em tese seria um técnico para dar muito certo em qualquer equipe aqui do Brasil. Em qualquer... depende também, né? Se você quiser atacar ele numa equipe totalmente desorganizada, sem projeto nenhum, aí é difícil para qualquer técnico.
Mas no Vasco, agora com o projeto da 77 Partners, o Gabriel Milito seria o técnico ideal. É posse de bola, futebol ofensivo. É o que a 77 quer pro Vasco. A 77 não quer? Um estilo de pressão alta, futebol agressivo, com posse de bola. Então, o Gabriel Milito é esse técnico. O Gabriel Milito é esse técnico. E também é outro técnico que tem a questão do compromisso, né? Se vier uma proposta de outra equipe mais forte, que queira pagar um salário maior, ele não troca o Vasco por essa equipe. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser o Atlético Mineiro, pode ser o Fluminense, o Corinthians, ele vai ficar no Vasco. Se ele gostar do projeto, ele fica. E pra mim, ele é melhor que o Vojvoda. E é muito ali aparelhado com o BKSS. Eu não consigo chegar em um consenso de quem é melhor entre ele e o BKSS. Eu acho que qualquer um desses dois seria bom. Me perdoem os latidos de fundo aí, que eu tenho uns cachorrinhos aqui em casa, eles ficam brigando entre eles aqui. Ô, vamos parar aí. Pronto. Mas em tese o BKSS ou o Gabriel Milito seria muito bom, qualquer um desses dois, pro Vasco, né? O BKSS chegou a ser especulado, o Gabriel Milito ninguém tá falando dele, é uma sugestão que eu tô dando pro Vasco. Isso não é informação, o Gabi Milito não tá negociando com o Vasco. E o BKSS também acredito que não esteja negociando, mas o nome dele chegou a ser especulado. Disseram até que ele é o técnico preferido da 77 Partners pro Vasco. Se for, tô muito feliz, acho que eles vão acertar em cheio. Agora eu tenho muito medo de certos nomes que vêm sendo especulados aí, né? Thiago Nunes, Maurício Barbieri, Deus que me perdoe, pelo amor de Deus. Essa galera não pode vir pro Vasco, eu quero essa turma longe do Vasco, né? Aqui no Brasil, acho que os melhores técnicos pro Vasco seria Fernando Diniz, Cuca ou Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho já tá no Grêmio, o Diniz também já tem o seu clube, que é o Fluminense, e não vai sair do Fluminense. Não vai sair do Fluminense o Diniz. Ele já vai renovar o contrato dele, gostou muito, quer ficar. É muito identificado com o time. E o Cuca tá aí, tá livre, né? Tá aí, desempregado. Só que é o que eu falei. Eu não contrataria o Cuca nesse momento, porque eu acho que tem opções melhores no mercado. Se por acaso você não consegue fechar com o BKSS, com o Gabriel Milito, com o próprio Fernando Gago, que eu posso até fazer um vídeo especial falando sobre esses caras, se vocês quiserem. Né? Se você não consegue fechar com nenhum deles, aí você vai atrás de um Cuca, que aqui dentro do futebol brasileiro é um técnico bom, é um técnico que pode dar certo no Vasco. Mas eu prefiro que o Vasco invista nesse momento em um técnico estrangeiro. Principalmente esses técnicos mais belcistas, entendeu? Que jogam com a posse de bola. É um estilo que me agrada. E tem muito técnico que joga dessa forma e que é muito bom e que consegue fazer o time render jogando assim, mesmo o time sendo mais fraco. Muito obrigado por quem me assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho das notificações. E até a próxima aí. Falou!